0 e 9. Qual a nota dessa história? Sabe quando você deseja tanto silêncio que quando ele finalmente chega, você percebe que ele é ensurdecedor? É isso mesmo, já começo com essa mensagem enigmática para dizer que às vezes a gente ganha discussão, mas perde o parceiro no processo. Tem gente que acha que ter paz em casa é calar a boca do outro, mas esquece que o silêncio é o primeiro passo, gente, para o desinteresse. A história de hoje é sobre aquele momento em que a comunicação morre. Mas não é por falta de palavras, não. É porque um dos dois simplesmente desistiu de tentar ser ouvido. É sobre os limites que a gente impõe e as consequências também que a gente não imagina que vão chegar. Então vamos para a história que vocês vão entender melhor. A história de hoje é do Caio. O Caio tem 46 anos, ele é um cara muito bem sucedido, trabalha como executivo e é casado há 3 anos com a Paola, que tem 31 anos. Eles estão juntos há 7 anos no total. E o Caio me contou que lá no começo do namoro, a Paola era aquela pessoa que não parava de falar um segundo. Sabe aquela pessoa que te liga pra contar que viu um passarinho diferente no caminho do trabalho? Pois é, esse era o perfil da Paola. Ela compartilhava todos os detalhes do dia, os pensamentos aleatórios, as neuras, as alegrias, enfim, aquele tipo de pessoa que quer mesmo assim, sabe, dividir a vida inteira. Pelo menos essa é a sensação, né, que a gente tem quando a gente tá com alguém assim. Só que, segundo o Caio, com o passar do tempo, a Paola começou a querer falar muito sobre o que ele chama de problemas. Eram aquelas conversas mais sérias, aquelas DRs infinitas, sabe? Mas pro Caio parecia mais um tribunal, assim, onde ele era sempre o réu. E a Paola tinha as pautas dela muito bem definidas, assim, ela sempre já tinha o discurso pronto pra falar tudo que ela queria, parecia até que ela ensaiava antes. E o ponto principal eram sempre as ex-namoradas do Caio. Então, ou seja, tinha uma pequena obsessão aqui nesse assunto, né? O Caio, gente, ele tem um hábito que muita gente aqui vai achar, às vezes, estranho. Ele mantém um contato fortíssimo com 3 ex, sendo uma ex-esposa e as outras 2 ex-namoradas. Uau! A ex-esposa vive ligando pra ele pra desabafar, porque não se dá bem com o atual marido. Vê se pode, né? Um negócio desse, mas enfim. E tem amizade normal com as outras 2 ex-namoradas, que ele já era amigo antes mesmo de conhecer a Paola. Ele jura de pé junto que é só amizade, que terminou de boa com elas e tal, um consenso de que acabou o amor entre eles, mas que acima de tudo, né, tipo, ele acabou ficando muito amigo dessas ex, então ele não vai abrir mão dessas amigas por causa de ciúmes. Aí, assim, até agora eu não vi, assim, um problema tão grande, assim, não, né? Pelo que ele tá falando, realmente é amizade, né? Acho um pouco estranho quando me parece, assim, ter uma fixação por ser amigo, tá, de todas as vezes, assim. Mas até então parece que realmente é só amizade mesmo. E eu acredito que que a relação ela possa se tornar realmente uma amizade, né? Mas aí tem que entender também qual é o lado da Paola, né? Vamos lá. Nas discussões que eles tinham, a Paola sempre falava que elas cruzavam alguns limites, assim, que ligavam em hora imprópria, que mandavam mensagem com uma intimidade que não cabia mais na vida de um homem casado. E o Caio, ele batia o pé, né? Falava que ela estava sendo insegura, que ela não ia mudar quem ele era e que se ele quisesse elas, ele não teria terminado, enfim, esse tipo de coisa, que até faz sentido, né? Só que aqui eu acho o seguinte, eu acho que se a pessoa tá, né, demonstrando uma insegurança, tá abrindo ali de certa forma, né, uma vulnerabilidade dela, eu acho que valeria o Caio realmente escutar um pouco mais, assim, né, e tentar entendê-la. E não é só sobre, tipo, nossa, você não vai me mudar, esse discurso é um pouco fechado demais, né, assim, muito na defensiva, sabe? Me incomodaria nesse ponto. Além das ex, a Paola reclamava que ela não se sentia priorizada pelo Caio. Então ela dizia que o Caio vivia pro trabalho, que a carreira dele vinha sempre antes de qualquer plano do casal e que ela se sentia tipo um móvel dentro de casa, assim. Tava lá, mas não prestava atenção muito de verdade nela. O Caio falou que isso cansava ele e ele sempre respondia que eu forneço tudo, a gente tem uma vida ótima, eu pago as contas, o que mais você quer? Eu, na verdade, achei bem idiota essa resposta dele, porque assim, ela tá falando o que mais ela quer, né? E às vezes, acho que uma conversa valeria muito, né, gente? Uma conversa de alinhamento, né? O que é importante para você? Porque aparentemente o que é importante pro Caio é isso que ele tá fazendo, é o que ele pode fazer, o que ele considera interessante dentro de um relacionamento. Mas pra Paola isso não é interessante, gente. Ponto. Sim!
Até que mais ou menos aí 1 ano atrás, o Caio explodiu. Sabe aquele dia em que, tipo, a gota d'água cai e transborda o copo inteiro? Foi exatamente isso que aconteceu. Era de noite, a Paola tava fazendo alguma coisa ali pra eles comerem e tava, tipo, reclamando, assim, de alguma coisa que incomodava ela. E aí o Caio pediu pra ela prestar atenção e falou que não queria mais ouvir uma palavra sobre problemas. Tipo, ele falou mais ou menos assim: Paola, chega, eu não quero mais conversar sobre relação. Eu tô cansado de ouvir que eu faço tudo errado. Se você tiver qualquer problema com o meu jeito, com as minhas amigas ou com o meu trabalho, a gente senta, conversa e resolve o que é melhor pra nossa relação. Mas eu não quero mais ouvir reclamação. Eu entendo, né, que de certa forma também, eu não sei como que era, né, a gente tá ouvindo o lado do Caio, né, como que era essa coisa da Paola, assim, se realmente era uma coisa muito exagerada, né, ou também, por exemplo, né, se ela, de certa forma, compensava isso, né, dizia sobre as coisas boas que o Caio também fazia, então fica difícil, assim, opinar, mas, vamos lá, eu acho que, de certa forma, que os dois estão muito desalinhados, né. Ele falou que a Paola parou de fazer comida e chorou muito nessa hora. Então, ele se sentiu um pouco culpado e foi conversar com ela. E aí, a Paola falou que só tava tentando se comunicar, porque sentia que ele já tava, tipo, com o pé fora do casamento. Mas o Caio não quis saber, assim, ele queria a paz dele de volta. E aí, a paz veio, né? Só que de um jeito que ele não esperava. A Paola, o que ela fez? Simplesmente parou de reclamar. De um dia pro outro, gente, as reclamações acabaram. As DRs sumiram. E o Caio falou que esse último ano foi super tranquilo, assim, entre aspas. Ele chegava em casa, ela tava lá, doce, como sempre. Mas ele notava que tinha algo diferente. Quando o Caio perguntava: E aí, amor, como foi o dia e tal? Ela respondia, tipo, meio seco: Tudo bem. Quando ele tentava falar de política, do trabalho dele, ou de alguma coisa que ele viu na internet, ela dava, tipo, um sorriso amarelo e dizia: Nossa, legal. E saía pra cozinha e começava a mexer no celular. Ela parou de compartilhar as ideias dela, os sonhos, as fofocas do trabalho, os passarinhos nas árvores. Se não fosse algo muito prático ali, né, do dia a dia, tipo o que comer ou o que conta pagar, a Paola não abria mais a boca, gente. À noite, ela simplesmente ligava a Netflix e ficava lá assistindo série até pegar no sono e nem olhava pro lado. Tô com dó da Paola, porque também, de certa forma, que horrível viver assim, né? Ou você pode se expressar, mas aí a outra pessoa fica frustrada, ou também você não expressa nada, né? A Paola, enfim, de certa forma ali foi do 8 pro 80, né? O Caio achou que ele tinha ganhado a guerra. Caio não conhece de mulheres, devo dizer. Até que a realidade deu um tapa na cara dele, óbvio, né? Era uma segunda-feira, o Caio tava lá em horário de almoço, tinha ido almoçar no shopping sozinho e tava, tipo, andando à toa, assim, até que ele deu de cara com o Matheus. Vamos lá, quem é o Matheus? Matheus é o irmão de Paola. Eles nunca foram, tipo, super amigos, mas se dão bem, assim, tem uma relação cordial, nada demais. Aí o Matheus chegou todo sorridente. Pô, Caio, que pena que você não conseguiu ir no jantar de sexta, né? Melhoras aí, cara. Paola falou mesmo que você tava bem mal. O Caio, gente, ficou com aquela cara de quem não tava entendendo nada. Que jantar, Matheus? E aí o Matheus falou que a Paola tinha ganhado um prêmio gigantesco no trabalho, uma promoção foda, assim, um reconhecimento por um projeto que ela tava se matando de trabalhar há meses. Teve um jantar de comemoração no restaurante. Uau! E ela convidou alguns amigos, a mãe, os irmãos, todo mundo tava lá brindando o sucesso dela. E pra todo mundo, ela deu a mesma desculpa. O Caio pegou uma virose pesada, tá lá em casa de cama e não conseguiu vir. Gente, imagina o choque. Caio, ele não sabia do prêmio, não sabia da promoção, não sabia nem desse projeto tão importante que ela estava fazendo. Na sexta-feira, ela só tinha mandado um WhatsApp para ele dizendo que ia trabalhar até tarde. E ele, como já sabia que ela não ia render, né, nem perguntou o porquê. Desinteressado, né, Caio? Ele ficou em casa vendo TV sozinho, enquanto a esposa dele era a estrela da noite num restaurante a poucos quilômetros de distância. Complicado isso aí, hein? Nossa, se eu descobrisse isso, por exemplo, né, me colocando no lugar do Caio agora, eu juro, eu ficaria muito chateado, mas eu teria tomado, tipo, um sacode, assim, sabe? Pô, o que tá acontecendo? Que essa pessoa parou de se relacionar comigo, né? Porque normal não é também, né, Caio? Você ficar 1 ano aí, pelo que você falou, com ela desse jeito e também não perguntar o que tá acontecendo? Estranho.
O Caio preferiu confirmar pro Matheus que tava mal mesmo, né? Preferiu concordar e voltou pro trabalho com, tipo, um nó no estômago, né, gente? Não conseguiu nem render direito aquele dia. Ele tá se sentindo traído, mas ao mesmo tempo ele tá confuso. Ele escreveu assim: Eu amo minha esposa e faria qualquer coisa por ela. Mas por que ela me excluiu assim? Isso é punição? Mas a verdade, gente, é que parece que a Paola seguiu a regra dele à risca, como eu disse, né? Foi do 8 pro 80. Ele pediu pra não ouvir mais reclamação e ela atendeu. Ela cansou de reclamar. Se ele não queria ouvir o que estava ruim, ele também não merecia ouvir o que estava bom. Faz um pouco de sentido. Ela simplesmente tirou ali o Caio da zona de intimidade dela. Ele virou tipo um colega de quarto mesmo que paga as contas, né? Ela compartilha a vida com a mãe, com os irmãos, com os amigos, mas com o marido agora ela só compartilha o silêncio. Eu não suportaria viver assim. Aí é que tá, né? Não compartilhar a vida com a pessoa que você divide, né? Teoricamente, a vida, já não faz mais sentido pra mim, assim. Eu acho que, inclusive, ficar um ano, né, jogando esse jogo é muito cansativo. Então, nem ela tava feliz e ele também, sinceramente, eu não sei nem se Caio sabe o que é ser feliz, coitado. Ele chegou em casa, olhou pra Paola, né, depois disso tudo, né, que ele ficou sabendo e tal. Olhou pra Paola, ela tava jantando em silêncio e a vontade que ele teve foi de gritar. Eu já sei de tudo. Por que você me deixou de fora? Mas aí ele preferiu não fazer nada e ficou pensando nas possibilidades. Se ele confrontar a Paola e disser que descobriu a mentira pelo Matheus, ele sabe que vai abrir porteira para aquela DR toda, né, que ele proibiu um ano atrás. E aí ele tem medo de que, ao cobrar satisfação, ela vai virar e falar: Eu não te contei porque você não se importa. Você só quer saber das suas ex e do seu trabalho. Ai, complexo, hein, gente? Por outro lado, ele fica lá pensando se é melhor ficar quieto, engolir esse sapo, tentar recuperar a confiança dela aos poucos, fazendo média, tentando ser o cara legal de novo, puxar assunto de forma mais insistente, porque assim, pelo que eu entendi, até então, ele tava ok com as atitudes da Paola. O falar pouco e seco tava de boa pra ele, né? O que pegou foi ela não ter contado nem convidado ele pra comemoração. Sabe, eu acho bem estranho isso aqui, hein, Caio? Você não estava se importando antes, mas aí na hora, só porque você ficou sabendo de uma coisa que, né, assim, que não foi através dela, e se sentiu deixado de fora, aí de repente passou a ter muita importância pra você, você não estava incomodado com uma pessoa que não conversava com você dentro de casa, sua esposa? Estranho. Enfim, gente, vou parar de xingar o Caio. O Caio tá sentindo na pele que o silêncio que ele tanto quis virou uma barreira de concreto. Ele tá com medo de que, se ele não falar nada, ela continue se afastando até o dia que ela simplesmente arrume as malas. E se ele falar, ele admite que o plano dele de ter paz foi um fracasso total. Assume, né, querido? Foi um fracasso total. Foi muito um fracasso total. Gente, eu acho que esse casal precisa muito de alinhamento, né? Quem sou eu na fila do pão? Mas assim, tem umas coisas aqui bem desalinhadas, né? Coisas que são muito importantes pra ele, coisas que são muito importantes pra ela, e me parece que essas coisas, elas não caminham juntas. Essa foi a percepção que eu tive. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que o Caio deve abrir o jogo e admitir que o ultimato dele foi uma burrada? Ou ele deve tentar reconquistar a Paola lá no sapatinho, assim, sem mencionar o jantar? Será que um casamento sobrevive quando a admiração vira esse gelo todo? Sei não, hein? Por hoje é isso, e se tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre 0 e 9 podcast@gmail.com. Eu vou repetir letra por letra. ENTRE, número 0, E, número 9, podcast@gmail.com. Beijo e até a próxima. Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Estúdio.